E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que vai apresentar um novo pedido de prisão domiciliar. A informação foi divulgada por Carlos Bolsonaro. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por participação na suposta trama golpista e está preso em Brasília. O pedido de domiciliar tem como base laudos médicos produzidos pela Polícia Federal e pelo médico assistente de Jair Bolsonaro. Os documentos registram a existência de comorbidades consideradas relevantes. A defesa sugere que as condições de saúde justificam o cumprimento da pena fora do sistema prisional. A solicitação será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. O processo está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, responsável por analisar o pedido. Caberá ao STF decidir se Jair Bolsonaro poderá ou não cumprir a pena em prisão domiciliar. Marcelo Rocha Monteiro, eu vou ser muito sincero com você e com quem nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Tenho a impressão, a mim, me parece, que toda vez quando eu leio uma informação parecida que vem com esse título de um novo pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro, parece-me que até um Ctrl-C, Ctrl-V, como se diz aí no linguajar, aí na internet, nas redes sociais, porque é sempre o mesmo texto. O texto que sempre traz, que vai apresentar um novo pedido de prisão domiciliar. A única diferença dessa daqui é que foi divulgado dessa vez pelo filho do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro, mas fala que o pedido tem como base os laudos médicos produzidos pela própria Polícia Federal, isso já foi feito recentemente também, e que a solicitação vai ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, onde a análise vai ser feita pelo ministro Alexandre de Moraes e vai caber ao STF decidir se Jair Bolsonaro poderá ou não cumprir a pena em prisão domiciliar. Mas eu estou falando a respeito dessa coisa toda de Ctrl-C, Ctrl-V, porque, na realidade, me parece que do outro lado também vai sair um Ctrl-C, Ctrl-V também da decisão. Ou seja, a gente meio que já sabe qual é que vai ser a resposta, qual que é, protocolarmente, qual que vai ser o texto que vai estar descrito na resposta do Supremo Tribunal Federal para este novo pedido de prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. É isso mesmo, Daniel. É copia e cola, né? Por que é copia e cola? Porque, na verdade, nós estamos falando daquilo que em direito a gente chama de fato notório, né? Fato notório é aquilo que é do conhecimento da população em geral, das pessoas, do homem comum, né? Do homem normal, né? Qualquer brasileiro normal sabe das precárias condições de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Não há um brasileiro normal, que, a não ser que o sujeito tenha chegado de Marte. Né? Todo mundo sabe que ele foi vítima de uma tentativa de homicídio e que, em razão das lesões que ele sofreu nesse episódio, ele já passou por inúmeras cirurgias. Ele é um homem de 70 anos de idade e essa situação toda, que já não seria fácil para uma pessoa mais jovem, né? No caso dele, torna-se ainda mais grave em função da idade. E que ele precisa de um acompanhamento médico constante. Isso tudo, né, é copiado e colado inúmeras vezes. Né? E nem precisaria de laudo. Agora ainda tem um laudo, né? Mas nem precisaria desse laudo pericial. Porque o que é notório dispensa a prova. Fato notório é aquele que dispensa a prova, exatamente porque as pessoas normais, né, o que a gente chama do homem medianamente bem informado, né, tem conhecimento disso. E um juiz tem que ter, pelo menos, o nível de informação do homem médio, né, se possível, acima disso. Então, é por isso que se diz que o fato notório dispensa provas. No entanto, o senhor Alexandre de Moraes insiste em negar esses fatos notórios, né, e insiste em deferir um pedido de prisão domiciliar que já foi deferido, por exemplo, para o ex-presidente Collor, cuja situação de saúde é bem menos grave que a do presidente Bolsonaro. Né? O pedido de prisão domiciliar que eu vejo no meu dia a dia, trabalhando com execução penal, na Justiça Criminal aqui no Rio de Janeiro, eu vejo esse pedido de prisão domiciliar ser deferido, por exemplo, para pessoas acusadas de tráfico de drogas, né?
Então, é uma absoluta falta de critério que só pode ser atribuída a essa inimizade, né, pessoal estabelecida pelo senhor Alexandre de Moraes com relação ao presidente Bolsonaro. É notório, isso também é notório. O senhor Alexandre de Moraes, né, o nosso milionário ministro, marido da doutora Vivi, a advogada mais rica do Brasil, o senhor Alexandre de Moraes, ele tem ódio do presidente Bolsonaro, é isso. Né? Ele vê no presidente Bolsonaro uma ameaça, né, a ele próprio, Alexandre de Moraes, a ponto de dizer que o Bolsonaro teria participado do planejamento de uma tentativa de assassinar o Alexandre de Moraes. Olha, se ele acredita nisso, se ele acredita nessa história, né, que para mim é uma história da carochinha, mas se o Alexandre de Moraes acredita nisso, ele tem que se declarar impedido. Ele não pode analisar nenhum pedido, nenhum requerimento, absolutamente nada que se relacione a Jair Messias Bolsonaro, porque a nossa lei é muito clara. Você não pode atuar como juiz num caso em que uma das partes, o réu, por exemplo, é seu amigo íntimo ou seu inimigo. Né? E é essa claramente a visão que o senhor Alexandre de Moraes tem do presidente Bolsonaro. É um inimigo que precisa ser tirado de combate. Então, quem pensa dessa maneira está impedido de atuar como juiz, porque se continua atuando como juiz, continua negando fatos notórios, continua negando que a grama é verde, continua negando que o presidente Bolsonaro tem problemas de saúde graves o suficiente para que lhe seja deferida a prisão domiciliar. Né? Evidentemente que eu não estou nem aqui mencionando, né, a premissa maior, que é todo esse processo é uma farsa, toda essa condenação é ilegal, essa prisão em si é um absurdo, mas, né, dentro desse quadro de ilegalidade, né, o senhor Alexandre de Moraes torna tudo ainda mais grave, negando ao presidente aquilo que, repito, eu já vi no meu trabalho, já vi ser concedido a traficantes de droga, o benefício da prisão domiciliar. Diga, Guta. O professor Marcelo faz uma análise jurídica de tudo e nós que somos do direito, a gente fica realmente muito inconformado com tudo que acontece, porque não se justifica na lei essa conduta do ministro Alexandre de Moraes, nem mesmo esse processo que originou toda essa situação vivenciada pelo ex-presidente. Eu vou trazer aqui um ponto mais político da coisa, porque infelizmente nós não estamos diante do devido processo legal, do devido cumprimento da lei, de uma execução penal que observe os direitos desse apenado, que nem deveria ser um apenado, nós sabemos muito bem. Mas o fato é que, politicamente analisando a situação, pode-se concluir que tudo isso aconteceu, todo esse processo aconteceu e essa condenação para tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro do jogo político. Não só como um candidato para enfrentar Lula nas eleições, mas também para tirar a influência de Jair Bolsonaro no processo eleitoral. Mas o que nós estamos vendo? Que ainda que tenham encarcerado Jair Bolsonaro, o próprio ministro Haddad, em entrevista recente, em fala recente que nós veiculamos aqui, disse da transferência de voto quase que automática de Bolsonaro para o seu sucessor. E o ministro Haddad, inclusive, fala que independente de quem seja o nome, as pessoas só querem um sucessor de Jair Bolsonaro. Então, pode ser também que esteja acontecendo nos bastidores em Brasília alguma reflexão, no sentido de que manter o ex-presidente encarcerado talvez faça mais bem para a candidatura do seu sucessor do que mantê-lo preso, então, do que mantê-lo em casa. Então, veja, nós estamos diante de um cenário
político, de perseguição política, de enfraquecimento do adversário. Então, se a candidatura do seu sucessor, Flávio Bolsonaro, continua se consolidando cada vez mais, inclusive vencendo Lula no segundo turno, na pesquisa recente da Futura, veja, talvez as peças em Brasília comecem a se mexer de outra forma. Será que agora esses personagens vão querer posar de outra forma? Não, agora nós somos magnânimos, mandamos Bolsonaro para casa. Vejam só como nós somos cumpridores da lei, estamos fazendo uma benevolência com o ex-presidente. Percebam, o contexto, ele é político, de perseguição política. Então, diante desse contexto de crescimento cada vez mais de Flávio Bolsonaro nas eleições, talvez não valha tanto a pena, assim, para o judiciário manter o ex-presidente na cadeia com tantos riscos à sua saúde. Porque, no fim das contas, pelo que a gente pode concluir de tudo isso, o objetivo era enfraquecer a direita, era enfraquecer o bolsonarismo, era enfraquecer a possibilidade de sucessão de Bolsonaro. E não é isso que está acontecendo. Quanto mais eles bateram e batem em Jair Bolsonaro, mais a direita cresce e mais a sucessão de Bolsonaro fica evidente. Logicamente que será um pleito eleitoral muito disputado, não podemos ter aqui a imprudência de dizer que essa eleição já está ganha de um lado ou de outro, mas o fato é que a candidatura do sucessor de Jair Bolsonaro está se consolidando e esse fato não está passando despercebido nos bastidores de Brasília e talvez tenha sim uma influência na próxima decisão do ministro Alexandre de Moraes. Claro que isso é apenas uma análise, vamos ter que aguardar o que virá da caneta de Alexandre de Moraes. O esperado de sempre é que ele negue esse pedido, mas existe esse contexto novo da consolidação de Flávio Bolsonaro que pode ter um impacto na sua decisão.